Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Patrícia Rigoni, estamos de volta aqui com o podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, hoje com a Carol Torres. Bom dia, Bom Carol. dia. Prazer ter você aqui. Obrigada, prazer é meu. Eu falei hoje no story do meu Instagram o seguinte, né, que hoje o programa é super feminino, porque só pela temática a gente já vai ver que é, né? Com Porque o certeza. foco muitas vezes é a gente também trazer esse nosso lado do feminino, de ser mãe, de ser mulher, de ser profissional, e muitas vezes em terras estrangeiras, como Com é seu caso, certeza. como é meu caso, e de muitas aí que estão nos ouvindo, né? Estamos então diretamente aqui da Rádio Rele, ao vivo com vocês pela rádio, pelo YouTube. Se você não acessou ainda, corre lá no YouTube, @Rádio Rele. Estamos ao vivo, estou aqui de olho no chat, que para quem quiser fazer pergunta, quem quiser interagir com a gente, estamos aqui totalmente disponíveis, não é, Carol? Com certeza. Então, o nosso tema de hoje é o ser mulher, mãe e profissional nos Estados Unidos. Hoje é específico aqui porque a Carol está aqui. Já tem quanto tempo, Carol? 24 anos. 24 anos, não são 24 dias, nem 24 meses. Não. Então, tem muita história, muita experiência. Eu falei que dá para saber que é uma sabedoria que tem aí. A E gente que a vai gente vai aprendendo, né? compartilhar. Exatamente. Como vocês já sabem, qualquer um de vocês podem participar aqui comigo, né? Basta entrar em contato pelo meu WhatsApp 863-210-9488 ou lá no meu Instagram, mandar um direct, ou aqui mesmo pela rádio. A gente vai sempre conectar, eu vou escutar a sua história antes, a gente vai pegar um tema e você vai vir aqui para ter voz e visibilidade, porque esse é o objetivo do podcast Vida de Imigrante, certo? Então, estamos aqui no sul da Flórida, a Rádio Rele fica aqui no sul da Flórida, agora são 10h10 da manhã, mas eu sei que tem gente no mundo inteiro nos ouvindo, também no Brasil, agora são 11h10, horário de almoço quase, mas dá para ouvir o programa, né? Mas para quem não puder assistir agora ao vivo, fica gravado também no mesmo YouTube da Rádio Rele, @Rádio Rele, e no meu também, o @Patrícia Rigoni, _8. Lembrando que lá no meu YouTube também você vai encontrar mais conteúdos, além de todos os episódios do podcast. Hoje a gente já está passando dos 30, né, do Muito 30º bem. episódio. Isso é uma alegria muito grande. Toda semana estamos aqui firmes e fortes, sempre com uma companhia melhor que a outra. Viu, Carol? Então, Obrigada. sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. O Vida de Imigrante é esse espaço de acolhimento, de escuta, de reconexão com quem a gente é. Isso é o mais importante. Eu sou a Patrícia Rigoni, sou psicóloga com formação no Brasil, aqui estou como coach em saúde mental, como consultora intercultural, que é uma especialidade da psicologia que cuida bem dessa mente imigrante. Então, a gente sabe muito bem de onde a gente está falando e o objetivo é orientar, é apoiar, é acolher você que está passando por qualquer situação que seja, não só emocional, mental, mas também da vida prática ali, de outras coisas. E hoje, por exemplo, é uma grande dica de serviço também. A Carol é dona do cartório brasileiro. Onde que fica mesmo o cartório, Carol? Cartório fica ali no The Cove Mall, em Deerfield Beach. Em Deerfield. Pertinho da praia, né? Aham. E a gente está ali para atender o imigrante. Exatamente, eu já Então, estive lá, o escritório maravilhoso, super bem localizado, bem estruturado. Todas as suas dúvidas que você tiver nessa área, a Carol vai conseguir responder e te estamos aqui ajudar. para isso, né? Isso mesmo. Daqui a pouquinho vou dar telefone, e-mail, site, tudo para você se conectar da melhor forma possível. E um dos lemas, né, do cartório, só trazendo para vocês, é que eles são especialistas em gestão de documentos, trabalham com notarização, apostilamentos, assessoria em procurações públicas, segunda via de certidões em cartórios brasileiros, procurações
e mais um monte de outros documentos, Com né? certeza. Certificado digital, imposto, Isso. Tudo que pouquinho de precisar. tudo. É. Carol, e eu acho assim, eu tenho 2 anos que eu tô aqui, né, sou um neném perto de você. Mas assim, no Brasil, pela própria experiência de vida, a gente sabe muita coisa da legislação, de tudo, né. Uhum. E chega aqui, seja nos Estados Unidos ou em outro país, é tudo diferente. É. E a gente tem que procurar conhecer para não fazer nada errado, né? Exatamente, lugar de confiança e tudo mais, porque pode dar muito errado. Já vi Pode muita sim. coisa aí esquisita, enfim. E aí me chamou muita atenção quando eu ouvi cartório brasileiro. É quase que tipo assim, ai meu Deus, Tô chegando em casa. levanta as mãos para o céu, né? É. Um brasileiro, uma brasileira ali falando a minha língua, e me ensinando, me explicando, me ajudando no que eu precisar. Eu vi aqui o notarização, já tem um serviço para você. Tá certo. Quando terminar, a gente conversa. Mas é isso, pessoal. Estou muito feliz de ter a Carol aqui. Ela vai então contar a história dela, a gente vai acompanhar e saber ainda mais sobre o cartório aí, Tá certo, Carol? certo. E então estamos aqui na Rádio Rele. Para você que não baixou ainda o aplicativo da rádio, vai lá no seu celular, no iOS, no Android. É super prático. Assim você pode ouvir a rádio 24 horas que ela fica no ar, né? Esteja dirigindo ou trabalhando, coloca o fonezinho ali que você vai estar por dentro de toda a programação da Rádio Rele. Nos acompanhe também então no YouTube, ó, estamos com uma audiência aqui, viu? Tem um pessoal Coisa já boa. ao vivo. Vamos mandar a pergunta aí, pessoal. Bom dia, que eu vou mandar para vocês também. Eu vou escrever aqui, bom dia. E vamos lá, vamos conversando. E siga também a gente no Instagram, como eu comentei, que tem muito conteúdo lá da psicologia intercultural, da minha história, da minha trajetória, de como eu tenho me reinventado também enquanto profissional da saúde mental. É o @patriciarigone.d.baldi. É meio comprido, mas dá para aprender. Viu? E o da Rádio Rele também, @Rádio Rele, é bem mais Aí é prático, mais fácil. que tanto o Instagram quanto o YouTube é o mesmo nome, e aí fica fácil de acompanhar também toda a programação. Lembrando que a Rádio Rele também é TV, estamos na plataforma do Roku, e lá você também pode acompanhar episódios do podcast, não só do meu, dos outros também da rádio, que a gente está, ó, bombando aí com os podcasts e outros conteúdos muito interessantes. Mas, sem mais delongas, vamos começar então essa entrevista. Vamos interagir aqui com o pessoal, certo? Mas é isso, né, Carol? Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter você aqui. Demorou, mas chegou, Demorei, mas cheguei. né? Que a gente conversou já tem alguns meses, eu acho. Né, a gente deu uma pausazinha por causa dos impostos, né? Isso, esse mês aí, esses meses mais tumultuados, mas que Verdade. ainda, inclusive, postergou, né, a data. Postergou, estamos aí até dia 1º de maio, né, para Então, para poder fechar você os impostos. que ainda não fez o seu imposto de renda, corre lá o Tax Return, que é o Tax nome return. aqui. Corre lá no cartório brasileiro, com certeza a Carol vai te atender. Com certeza. Muito bem atendida, e você resolve isso aí, porque tem que fazer, né, Carol? Tem que fazer, né? Não tem a gente jeito, não. tem que cumprir com o compromisso com o tio Sam, O né? protocolo, exatamente. Bom, mas antes de falar sobre os serviços, vamos então te conhecer melhor, né, Carol? Você falou aí que já tem 24 anos, então, que você está aqui nessas terras. Isso. Você é exatamente. natural de onde? Sou de Minas, de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, capital mesmo. Capital. Aham. E aí, como é que foi isso, né? Acho que é sempre a primeira pergunta que eu faço. Que ideia foi essa de mudar do Brasil? Como é que aconteceu para você? Conta Olha pra só, gente. eu morava numa cidade muito pequenininha do interior do Pará, Hum, e aí eu decidi dar uma expandida e vir fazer um curso de inglês aham.
eu fui para Califórnia, fiquei 1 ano na Nossa, então Califórnia. lá da cidadezinha do Pará, você já pulou para Califórnia? Pulei para Que Califórnia, isso? Tô falando que essa mulher é arretada, vai. mas era engraçado, porque lá no Brasil eu costumava dar aula de inglês para executivos. Então você já tinha um contato com a língua, já tinha esse Tinha, conhecimento. estudei desde sempre, desde Aham, nova, né? E aham. foi muito engraçado, porque a hora que eu pisei no aeroporto lá na Califórnia, eu descobri que eu não falava inglês. Você não é a primeira que fala isso. Nossa, gente, Que o é uma coisa Advanced lá no Brasil aqui é iniciante. iniciante. Eu já cheguei com uma japonesa que tinha ido me buscar, então o inglês era super difícil de Nossa, entender. ainda tinha sotaque, Tinha né? sotaque. De japonês. E eu perdi a mala. Nossa! Então, já cheguei no aeroporto desorientando, chegou né? chegando. Já cheguei chegando. Então, já comecei logo no tranco, né? Que cidade que aprender. você foi lá na Califórnia? Eu desci em São Francisco. São Francisco. Morei por lá. Na verdade, eu morava em Oakland, estudava em Berkeley. Sim, sim. E ficava por ali passeando, né? Conhecendo os lugares e tudo. Sim, tem muita coisa para conhecer lá, né? Muito. Califórnia é maravilhoso, né? Eu fui trabalhar na Fiat lá no Brasil como secretária executiva. E aí era um trabalho extremamente cansativo, tinha que sair de casa às 5 horas da manhã, porque eu tinha que atravessar Belo Horizonte para poder chegar em Betim, na fábrica da Fiat. Aí voltar para Belo Horizonte, né? Sim. Chegava em casa 10 horas da noite, 11 horas da noite. Então era muito Nossa, cansativo. que vida é essa, gente? Era muito cansativo. E aí eu falei, eu tenho vontade de voltar para os Estados Unidos, e fiquei naquela, quero ir embora para os Estados Unidos. Já tinha sentido gostinho, já tinha vindo, né? Já tinha aproveitado, né? Já tinha tomado da água daqui, então, né? Quanto tempo você ficou dessa primeira vez? Foi quase 1 ano, foram 8 meses, mais ou menos. Então deu para sentir, sim. Deu sim. E eu morava numa comunidade de pessoas idosas que recebiam estudantes de fora. Que legal! Então, foi uma imersão na cultura americana muito boa. Estava na época do Al Gore, que ele era candidato a presidente. E o pessoal que eu estava era bem assim... Gostava de política. Então, a gente ia... foi quando eu comecei a aprender a cultura americana. Então, foi muito importante para eu aprender como que funcionavam as coisas de votação, de política. Então, já tinha essa inclinação aí, né? Já. Para as, como é que se diz? Burocracias americanas. Com certeza. E aí... minha irmã, aliás, encontrou um anúncio onde uma empresa aqui precisava de um auditor. E eu sou formada na época que a gente fazia contabilidade, administração e economia Tudo junto. Você é né? dessa época. E aí eu me candidatei e fui contratada em menos de uma semana. Uau! Já estava com o inglês afiado, né? Pois é, menos de uma semana eu voltei e vim para a Flórida. Aí você já veio para cá. Já vim, não saio mais. Ixi, Maria, bom, hein? Você se identifica, então, com essa cultura, né? Sim, eu gosto muito daqui, Porque isso é um ponto importante, né? Às vezes a gente imagina uma coisa, mas depois não é bem aquilo. E aquilo vai até machucando a gente, mas vai ficando a pulso, né? Como diz. Outras vezes não, realmente se encontra, né? A Flórida tem essa qualidade, né? A gente mistura muito a nossa cultura com a cultura americana. Desde que a gente respeite a cultura americana, né? A gente também pode viver a nossa aqui na Flórida, né? Sim, eu tô sempre falando disso. Diferente de outros estados que são mais... Aqui a oferta de produtos, de serviços, né? O próprio cartório brasileiro, né? Onde que a gente tem isso nos Estados Unidos? Agora a gente tem na Virgínia também. Opa! Olha a dica aí, pessoal da Virgínia, já temos um cartório brasileiro lá também. Isso é ótimo, Então, a ideia é essa, é atender a comunidade mesmo brasileira, a comunidade imigrante. Não só aqui dos Estados Unidos, mas de fora. A gente já tem muito cliente na Europa também, na Austrália. Então, faz parte, Olha, né? até na Europa também. Tem sim. A gente tem ajudado o pessoal, o imigrante em si que está fora do Brasil. O imigrante brasileiro, né? É o que eu falo. Por isso que eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, porque é para o brasileiro que estiver em qualquer lugar do planeta. Sim, né? sim.
Porque a gente sempre vai ser brasileiro e sempre vai ser imigrante. Independente de você já Do ter documento, tempo, ter virado cidadão, você exatamente. não deixou de ser imigrante. Não tem como. Não Sempre seremos, como diz uma palavra mais antiga, estrangeiros, Sim. né? Os estranhos na terra de Sim. alguém, enfim. Mas é isso mesmo. Então, veja como é importante. E hoje, com a tecnologia e tudo mais a nosso favor nesse ponto, a gente pode, sim, trazer conhecimento para todo lugar, né? Sim, seja onde sim, for. com certeza. Carol, e vamos lá. Então, você gosta demais daqui, né? Nunca mais saiu. Nunca mais saí. Aí casei, tive filho, Você né? veio sozinha da Vim segunda sozinha. vez também? Vim sozinha. Mas me diz assim, o que você mais gostou? Olha, o que chama muita atenção aqui para mim é a organização. A organização. Né? É diferente da nossa cultura. Uhum. Eu falo que se a gente trabalhasse lá no Brasil como a gente trabalha aqui, se a gente vivesse no Brasil como a gente vive aqui, a gente não ia ter necessidade de sair do Brasil. Nenhuma. Era potência, não era? Com certeza. Porque o brasileiro tem essa característica. O brasileiro né? é muito esforçado, o brasileiro é muito lutador. Muito, né? Verdade. Não desiste nunca. Exato, exato. E é verdade. O que me espanta é exatamente a gente precisar sair do nosso país para poder... Às vezes até descobrir que é assim, que é né? assim, exato. Eu já ouvi muitas histórias, o pessoal aqui de casa também já ouviu, né? Que às vezes a pessoa se descobre alguém que ela nem imaginava também. Com certeza, né? com certeza. Seja de força, de trabalho, força de vida, né? Conexão com o divino, seja lá o que for. É também sempre uma grande oportunidade, né? Sim, sim. Muito E bom. o fato da gente se globalizar, Sim. né? A gente se tornar cidadão do mundo, isso é muito importante. Também né? é importante. Porque a gente joga as barreiras para o chão. Claro. Né? Então, o mundo é um infinito. É o infinito, né? É o infinito. Mas e com relação aos desafios? O que você mais enfrentou? O que você chama atenção aí? Vamos lá. O fato da gente vir sozinho, né, já é complicado por si só. Certo. Né? Então, você está numa terra estrangeira que não é a sua, você fala a língua, mas não é fluente, assim, 100% fluente. Sim, né? sim. A cultura é diferente da sua, as regras são diferentes, né? Então, você tem que aprender tudo de novo. Você tem que aprender tudo de novo. Eu sinto isso, sabia? Começar do zero, né? Começar do Sim, zero sim. e ter a cabeça aberta. Tem que estar aberto. Para poder saber se virar, né? E assimilar, né? Deixar entrar o conhecimento, a informação nova. E conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Ninguém tira, né? isso Então, é muito impossível. importante a gente sempre estar aprendendo, sempre estar se reinventando, sempre estar buscando coisas novas, né? Sim, sim. Isso é muito importante. E a gente tem essa oportunidade estando fora do nosso país também. Né? Sim, experimentar isso. Experimentar, isso é muito importante. Bom, então você está dizendo que a primeira coisa foi uma certa solidão, talvez? Com certeza, com certeza. Foi a Por primeira mais que coisa. você tenha amigos, que você faça amizade, sim, né? Sim. É diferente de estar perto dos seus, perto da sua família, com né? certeza. Então, aí chega, eu lembro, né? Chegava Natal, Thanksgiving, Ano Novo, né? Aniversário. Todas aquelas reuniões, né? Tão importantes. E ainda mais eu vim de família grande, então a gente estava sempre reunido, os primos, os tios, os avós, e aqui eu não tinha aquilo, né? Então você passou muitos natais. Muitos natais que a gente... Na época era telefone de cartão que você tinha que ligar. Sim, e o DDI. O cartão demorava assim, $5, você gastava 30 segundos para falar. Meu então, Deus, era caríssimo, era né? difícil, era caro. E fez parte da vida da gente começar desse jeito. Eu fico pensando, falo, gente, eu sou muito abençoada, né? Porque hoje eu quero falar com minha mãe, ligo no WhatsApp com meu filho, com qualquer pessoa do mundo inteiro. É verdade. Lá do sofá da minha casa, assim. Né? Então, assim, olha só como que é bom. Aí a gente ficava, por exemplo, querendo ver novela, não tinha jeito de ver novela do Brasil, entendeu? Sim, E aí você ia para a porta da locadora de vídeo para poder esperar as fitas de vídeo das novelas, brigava
dava tapa para poder conseguir Sim, pegar. do Fantástico, né? Fantástico, Jornal Saber as Nacional, né? notícias. Saber as É, notícias. já fiquei sabendo disso aí, era desse jeito, Desse né? jeito. Pois é, então. Mas é bom. E aí você ficou quanto tempo sozinha, né? Eu quero dizer, nesse lugar de mulher, mas ainda sem constituir uma família. Como é que foi para você? Olha, Vamos entrando nesses assuntos aí. eu conheci meu marido em 2024, em 2004. 2004. Já né? tinha quanto tempo você estava aqui? Tinha 3 anos que eu estava aqui, Aham. né? Então, aí a gente começou a se relacionar, começou a namorar, aí decidimos casar, veio a filha. E aí vem os novos desafios, né? Isso Criar aí. filho sozinha, sem parente nenhum para te ajudar, sem uma base, sem nada. Isso aí foi um ponto que você mais falou, né, na nossa conversa, de como que é, e por isso que é o tema de hoje, né? O ser mãe, o ser mulher, o ser profissional. São muitos papéis que a gente exerce. Os homens também, mas eu quero dizer, a mulher, ela gesta, né? Ela naturalmente já fica 9 meses ali sendo mãe. O pai, ele é mais pai depois que nasce. Depois que nasce, exato, né? exato. Que ele vê realmente. Isso é biológico, tá, gente? Não é nenhum preconceito aqui não, tá bom? Mas é assim que funciona na mente, né, masculina e feminina. Por mais que a gente tenha o marido do lado, é diferente. É diferente. Né? Porque para a mulher é uma experiência visceral, literalmente, né? E aí... não tem coisa que dói mais do que você ver a sua filha, por exemplo, no meu caso, né? Recém-nascida, e eu ter que deixar ela na mão de babá, de pessoas que a gente não conhece. Então, vamos por partes. Vamos por partes. Aí, então, vamos lá. Você veio como profissional. Sim. Daqui você, como mulher, né, também conhece seu esposo. E aí você se torna mãe, né? Vamos contar aí desde a gravidez, né? Como é que foi esse período? Você continuou trabalhando? Continuei, eu já estava trabalhando em banco aqui. Aí já era um banco? Era banco. E como que era lá no banco, hein? Olha, era duro, viu? Bem diferente do Brasil. Bem diferente. Em que aspecto? O americano, ele confia muito no fio do bigode, na palavra. Ah, tá certo. Né? É verdade, eu já reparei isso. E era bem mais acirrado isso na época que eu cheguei. Então, me assustava. Eu tinha trabalhado em banco no Brasil. Já tinha uma experiência também no Brasil. Mas, assim, é muito diferente. A cultura americana nesse ponto, pelo menos naquela época, era muito diferente. Olha. Então, assim, o cliente, ele acontecia uma coisa aqui nesse banco, sujava o nome nesse banco, ele ia, atravessava a rua e ir no outro banco e abria a conta. Já tinha outro banco ali esperando. esperando. Outro banco ali esperando. Então, eles não se comunicavam. E assim, a questão lá no Brasil, até hoje ainda é assim, né? Um pouco. Você abre sua conta naquela agência, você só poderia trocar cheque, essas coisas naquela agência. Verdade. Aqui não, aqui você podia ir em qualquer agência. For. Verdade. Então, o risco aqui era muito grande. Pra gente lá do Brasil, que estava acostumado com as maracutaias, né? Com jeitinho. O jeitinho brasileiro. Com jeitinho brasileiro, aquilo me assustou bastante, sabe? Sim. Você viu, opa, aqui o negócio é mais sério. Aqui me assustou bastante. Falei, gente, mas é muito sem controle. A gente lá no Brasil, em banco, era aquele controle horroroso. As coisas tinham que ser muito bem amarradas. E aqui era tudo muito solto. Eu fiquei muito assustada. Será que esse solto... Vamos investigar um pouquinho, né? Será que é porque a conexão que eles fazem e a separação também entre o que é business e o que é pessoal é maior, de repente, na cultura? Não, eu acho que é mais a questão da confiança mesmo. Da confiança. Não tem essa preocupação, não tinha preocupação de alguém ir e falsificar a sua assinatura. E, sabe, aqui as coisas eram muito, assim, bem soltas mesmo, sabe? Isso me assustava bastante, porque... nós, brasileiros, a gente tinha aquele costume de ter a coisa muito rígida, muito certinha. Certo. Para não correr o risco. Para não correr risco, exato. De né? ser enganado. Então, o cheque tinha que ser endossado. Sim, né? é tinha verdade. Toda... Nominal.
aqui não. Aqui o povo chegava e escrevia um cheque como se estivesse escrevendo um papel normal, entendeu? E aí lá no E banco, já era válido. já era válido. Já é válido, né? Me assustava, mandar cheque pelo correio. Gente, aonde que acontece isso no Brasil? Sim. Entendeu? Para pagar a conta pelo correio, imagina. É verdade, né? É verdade. E Interessante você trazer isso, né? Aquilo me assustou bastante no início. Hoje eu já estou acostumada. Mas no início... Bom, e aí você estava grávida no banco? Tava. E como que foi isso? Aí trabalhava em pé, você não podia sentar. Não? Não. Quantas horas? O banco abria às 10, a gente ficava de 10 às 4. Né? Então, você chegava 9h30, mais ou menos, e você ficava em pé até sair. Uau! E você ficou até quantos meses desse jeito? Pois é, aí a minha gravidez começou a ser de risco. Com 6 meses eu tive que ficar em casa. Foi? Foi. E aí eu tive que parar de trabalhar. Nessa E brincadeira... teve a ver com trabalho, tipo um burnout, um estresse? Não. Eu acho que mais foi fisiológico mesmo. Fisiológico. Foi o corpo que foi difícil mesmo de conseguir. Na verdade, naturalmente, né? Nosso corpo é nosso melhor termômetro, nosso melhor amigo. Acho que pensou assim, né? Olha, se você for assim até o final, não vai dar certo. Mais ou menos Vamos assim. parar. Aí e forçou você a parar. Tive que parar. E foi ruim porque aqui a licença maternidade não é igual no Brasil. Pois é, tem licença maternidade? Não. Não, tem. Oh, meu Deus, conta isso aí, como é que funciona? Mas é um período menor, né? Porque isso aí o pessoal quer saber, né? Com certeza. Eu mandei num monte de grupo de WhatsApp de mãe, falei, vamos assistir que hoje é importante. Como que funciona, então? Aí por exemplo, essa licença que você tirou era remunerada? Eles pagavam 75% do meu salário. Certo. Tem um programa, tem um seguro que chama Workers' Comp aqui. É o Workers' Compensation, que cobre esse período que você tá ou tá grávida, ou tá doente, alguma coisa assim, que é uma coisa mais a longo prazo. O Workers' Comp, ele é um seguro? É um seguro. Então, você tem que fazer. Se você tem uma empresa, os seus funcionários devem ter esse seguro. Mas aí, por exemplo, eu estou grávida e eu tenho que ir atrás de alguém para fazer esse seguro? Esse seguro ou a própria são para empresa empresas, já faz? são seguros para empresas. As empresas grandes têm esse seguro para os funcionários. Tá. As pequenas não. Olha, é muito difícil porque não deixa de ser um seguro caro, né? Então, normalmente, pessoas que trabalham na construção costumam ter. Certo, são empresas grandes. São empresas grandes. Mas, por exemplo, uma cleaner, né? Alguém autônomo também, ela pode fazer? Não tem como fazer. Não existe nenhum tipo? Tem que fazer o seguro de saúde Só normal, de saúde, né? uau. E um planejamento financeiro, né? Mínimo, né? Tem que ter esse planejamento porque não é fácil. Não é fácil. Quando você tem que parar de trabalhar, aqui você trabalha, você ganha. Você não trabalha, você não ganha. Justamente, né? não tem Então, seguridade, não né? tem, não tem. Então, quando você é obrigado a parar por algum motivo, você tem que ter um plano B, né? E é uma das coisas que eu vejo, a pessoa que é autônoma, que é self-employed, que a gente chama aqui, né? Às vezes não tem esse apoio. É outra dificuldade. Você fala um apoio também do conhecimento, às vezes, da importância de fazer, né? Sim. Um seguro, e principalmente quem é imigrante, né? Porque às vezes não tem como fazer, às vezes não tem a situação financeira suficiente para fazer, né? Ou não tem o status imigratório para fazer. Então, geram algumas dificuldades, né? Mas cada caso é um caso, né, Carol? Então, quem quiser pode ir lá no escritório da Carol, que ela vai explicar tudinho, né? Com certeza, com certeza. Manda um recado aí pro pessoal. Tem que se planejar, tem que procurar programar as coisas da melhor maneira possível. Lógico que muitas coisas acontecem fora do nosso controle. Sim, né? Não tem jeito, né? Por isso que a gente tem que ter sempre um plano B, né? E essa parte é muito importante, principalmente para quem está fora, né? Porque aí você não tem aquela base da família que a gente estava falando. Então, você não tinha ninguém aqui, né? Não, era eu e meu marido só. Você e o marido. Só. E aí você teve que parar com 6 meses e foi até o final? Aí sim, fiquei até a minha filha nascer, e aí eu ainda tive mais um mês. Um mês? Com um mês de vida eu tive que deixá-la na babá. Sendo que o resguardo é 45 dias, pois né?
Uau, E e eu, como é eu que fui foi isso? cesariana. Cesariana. Cesariana, eu tive que voltar a trabalhar. Uau. E aí, mulheres, vocês estão nos ouvindo, homens também, já viram situação parecida? Manda um comentário aqui, né? Interage com a gente, porque assim, eu sou mãe, né? Eu tenho 3 filhos, então eu consigo imaginar. Claro que saber eu não vou, porque cada um sente de um jeito. Mas que situação, hein? Existe aquele ditado que fala que aqui nos Estados Unidos o filho chora e a mãe não escuta, né? É, né? E tem Nossa, que muito disso. forte Tem isso. muito disso aqui. Infelizmente, a Uhum. gente se dedica ao profissional Aham. e muitas vezes esse lado nosso acaba sendo prejudicado. Então, nessa trajetória, né, do ser mulher, mãe profissional, 3 papéis importantíssimos, mas o de mãe, nesse contexto migratório principalmente, e pela falta de apoio familiar no sentido de estar junto, né, de estar perto, você prejudicou um pouco, né? Muito, né? Muito, muito. Porque, querendo ou não, impacta a sua vida de uma forma, não só a sua, mas a do seu marido, a da sua filha, né? Claro, todos envolvidos. Todos os envolvidos, exato. E o que isso acarretou para você? Como é que foi indo aí essa história? Aí a gente acaba tendo aquela depressão básica, né? Não tem jeito, porque Você você se sente experimentou. sozinha, com aquela criança nova, que você não tem. Não existe manual de ser Não mãe. conhece, Não né? Tá conhece, conhecendo. né? Então, Sim. você começa a passar os perrengues que a gente fala, né? Sim. E vai se virando daqui E você dali. foi diagnosticada mesmo? O médico que falou? Como é que foi isso? Eu descobri muito depois que eu estava com depressão, já há alguns anos Ó, depois. vamos enfatizar isso aqui, tá? Olha lá, o pessoal de casa está assistindo, porque isso é saúde mental e é muito importante a gente falar. Com certeza. Né? É uma temática que sempre aparece aqui, que eu tenho contato também com várias pessoas, pacientes, clientes. Não é só o caso de E mãe, veja não. Eu só, vejo né? muita gente que passa lá pelo escritório Que está deprimido. Está deprimido. Você A depressão conhece, né? é o mal do século, É o querendo mal ou do não, século. né? E para o imigrante, a probabilidade disso A tendência acontecer é muito grande. é muito maior. Muito maior. Especialmente no primeiro ano. Nos primeiros anos. Outro dia eu coloquei um informativo no meu Instagram sobre ansiedade, que também desencadeia a depressão. Sim. Né? Elas andam juntas, andam juntas. E é estatístico, no primeiro ano, especialmente a mulher, por ela ser mãe, ser mulher, ser profissional e uma série de outras coisas, num contexto imigratório, ela tem uma forte tendência a desenvolver até um transtorno de ansiedade, que é algo mais grave, né? Mas conta aí então, aí você percebeu os sinais, como é que foi? Essa vida que a gente tem aqui é muito, a gente é muito ocupado, né? Você não tem muito tempo para as coisas, né? Você entra naquela roda viva de trabalho, casa, menino, e quando você vê, quando você se olha e fala assim, o que está acontecendo? Quando se dá conta, já passou um tempão. Já passou um tempão. E foi assim para você. Foi assim para mim. No ritmo frenético lá do banco, né? Eu imagino. Chegava a época que eu tinha que trabalhar 70, 80 horas por semana, entendeu? Era muito cansativo. Uau. Muito cansativo. E com um menino pequeno, né? Eu estava fazendo um curso de um mestrado, que acabou sendo prejudicado. Eu acabei nem terminando o meu mestrado. Mas como era mais Não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Aí já era demais, né? Carol, e você acha que assim, até pela sua personalidade, você via que você pegava muitas coisas também para fazer ao mesmo tempo? Sim, é uma das características também, né? Porque você não quer pensar no que você está sentindo, então você vai acumulando funções. Olha, esse é o ponto que a gente não pode também deixar de falar. Quantas vezes, para a gente não entrar em contato com o que a gente está sentindo, que pode ser muito ruim, muito pesado, doloroso, ou às vezes nem é tanto assim, mas o medo faz ficar maior. Sim. Só de você evitar. E aí, olha, o fazer muito é sintomático. Sim.
É sintomático, na maioria das vezes. E na maioria das vezes, atrás dessa pessoa que está abraçando o mundo, né? Isso. Existe aquela solidão, aquela tristeza, aquela depressão que precisa de ser cuidada. Pois é. Né? Em que momento, então, que sintoma, que sinal que você observou que você falou assim, não, chega, tem alguma coisa muito errada aqui? Olha, eu não sei te dizer exatamente qual foi o momento que eu caí, né, na real, que eu vi que eu estava com aquela depressão, mas foram fatos isolados, né? Tipo, quando eu tinha um tempo livre, eu não queria fazer nada, eu só queria dormir, não quero levantar da cama, coisas assim pequenas. Uma exaustão, né? Exaustão, um cansaço física, físico, mental. E você funciona como uma máquina. Você automático. Entra no automático, né? Você começa a fazer as coisas no automático e procura não sentir. Né? Mesmo o corpo, às vezes, gritando, né? Mesmo o corpo gritando. Porque, olha só, eu quero trazer essa informação, né, aqui. A depressão, como que ela se apresenta, né? Tem várias formas. Quanto mais você se isola e perde esse sentido de vida, é mais a escala da severidade. Porque existe muito deprimido funcional. Exato. Certo? Exato. Talvez por isso você ficou muitos anos aí sem olhar para isso. Mas o corpo vai sempre falando. É uma insônia, é a memória que vai falhar, é a atenção que não fica mais. Eu já cheguei a ter semanas que eu não dormia, assim, 6 noites direto. Que isso? Sem dormir. Como é que você aguentou, mulher? O cérebro frito. Tinha que aguentar, né? Tá vendo? Tinha que aguentar. Quantas pessoas, né, às vezes se sentem assim. E para você cair na real e buscar ajuda, ainda é pior, porque você não quer dar o braço a torcer e nem trazer problema para ninguém. Olha, né? Só. Então, você acaba sofrendo sozinho. E é complicado. E tudo isso vem de uma construção sócio-histórica, né? Essa é uma palavra grande, mas eu quero sempre trazer essa informação também. Estou aqui para isso, né? Então, vamos lá. De uma crença de que as questões mentais, psiquiátricas, emocionais, psicológicas, seja lá o nome que quiser dar, elas são sinal de fraqueza, de que você não deu conta. Quantas vezes a gente ouvia que psicólogo, psiquiatra era para quem fosse doido. Doido, exato. E o que é a loucura, né? Pois é, exato. Isso não é uma loucura? Não é. Você não associar o que você está sentindo com o que está acontecendo. Eu acho que é muito... Eu falo isso, né? Que todo mundo, todas as pessoas no mundo tinham que ter um psicólogo e um psiquiatra para acompanhar. Então, Porque faz muito bem. E sozinho é mais difícil. Sozinho é mais Esse é um difícil. lema, é uma coisa que eu sempre também estou falando, repetindo. Não precisa ser sozinho. Exatamente. Tanto é que você começou a melhorar quando você buscou ajuda, não foi? Foi. A gente só consegue sair na hora que você levanta e fala assim, por favor, me ajuda. E o que você fez? Qual o caminho que você começou aí quando você baixou a guarda e falou, não tem jeito mesmo, eu preciso de alguém? Aí fui procurar profissionais, né? Você foi para o médico? Fui procurar psiquiatras, fui procurar psicólogos. Aqui mesmo? Comecei aqui, depois eu passei um tempo no Brasil. Sim. Fiquei lá 1 ano e meio, onde eu tive o apoio da minha família. Porque você precisou ir. Que eu precisei, e tudo foi contribuindo para que eu conseguisse me reerguer. A depressão, a gente fala que ela não tem cura, né? Mas você tem como prevenir que ela apareça. Conviver, né, com ela e cuidar. É uma doença crônica, às vezes. Tem vários tipos também, mas quando ela é crônica, é o cuidado sempre. Você sabendo que tem, você já começa a se policiar para evitar que você se deixe abater. Exatamente. Né? E outra coisa importante, né, Carol, que também é um grande preconceito, é a medicação. Sim. Né? Sim. Mas eu não vou tomar remédio. Mas eu não preciso. Olha, mas eu vou dar conta. Gente, é uma questão fisiológica. Sim, eu já cheguei a tomar, era remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para conseguir passar o dia. Lógico que ninguém quer isso. Sim, né? sim. Mas na hora que você está dentro do seu transtorno, você precisa... Estava na crise, né? Estava na crise. É uma crise. Você
sim desse Precisa. acompanhamento, Sim, né? sim. E depois você pode encontrar métodos mais naturais, Exatamente. mais que vão te dar um suporte todos os dias da sua vida, Sim, né? sim. Não é que você vai ter que tomar remédio o resto da sua vida. Exatamente. Mas você vai procurar saber o que o seu organismo precisa e como lidar com isso no seu dia a dia. E né? tudo isso é a gente aprender, às vezes até nos forçando a aprender a ter flexibilidade. Você sabe que eu descobri que a minha depressão ela era fisiológica também? Ah, sim. Falta sim. de vitamina. Olha aí. Então. Que é uma coisa que acontece muito em outros países. O brasileiro tem uma riqueza energética em todos os sentidos. No Brasil. A alimentação em outros países pode mudar muito. Isso que eu ia falar. A gente lá está acostumada a comer nosso arrozinho com feijão, com carne, com saladinha. E quando a gente vai para outros países, a gente acaba entrando no ritmo dos outros países. Então, aqui, infelizmente, o consumo alimentar é muito ruim. Né? A comida é muito gordurosa, a comida muito é muito cheia de hormônio, muito doce. Então, se você não se controla, você acaba desencadeando outros problemas. E o próprio ritmo de vida, né? O automático ali, deixa eu passar num lanche ali, vou comer um lanche, vou comer uma coisinha qualquer. Exato. Não come. E até mesmo quando você vai para a alimentação mais saudável, também não é o mesmo nível do Brasil. É diferente. Ou seja, na verdade, sabe a conclusão que eu estou chegando, Carol? Que ser imigrante é você encontrar com você mesmo todos os dias. Todos os dias. É você se obrigar ao autocuidado. Eu vou escrever sobre isso. Gostar de si mesmo. Eu você vou tem que escrever sobre aprender isso. a gostar de si mesmo, exatamente. Olha, porque o sucesso, a prosperidade, tudo nesse sentido, ele só vai acontecer quando a gente nos conhecer profundamente. Sim. Porque aí você vai saber dar o limite, você vai saber pedir ajuda quando precisar, você vai saber falar o sim, falar o não, fazer escolhas. E a gente aprende. Na marra, nem que seja na marra, mas você aprende. Então, entendeu? E aí seu corpo falou, você cuidou, e aí você foi reerguendo, e aí você abriu o cartório. Pois é, eu fiquei 15 anos em banco, né? 15 anos, uau. Eu comecei como caixa e fui até gerente de agência. Chegou uma hora que eu não estava conseguindo coordenar a minha vida com o banco, né? Se tornou, em vez de ser uma coisa que me trazia benefício, estava me trazendo muito problema. Então, eu tive que me reinventar. Quanto tempo você ficou ainda no banco depois que sua filha nasceu? Minha filha nasceu em 2006, eu saí do banco em 2014. Uau! Então, foi um tempinho período bom? Foi um tempinho bom. Assim, me ajudou muito, porque, querendo ou não, era um salário estável. Isso aí também traz a estabilidade. Traz estabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de você cuidar de coisas que não são suas é muito grande. Sim, né? E ainda mais mexendo com dinheiro. Ainda mais mexendo num país que leva tudo muito a sério. Também. Não é? Então, eu cheguei a ter uma isquemia cerebral. Uau! Foi bem pesado. Esse período de banco foi bem pesado. Aí chegou uma época que eu falei assim, eu não posso mais trabalhar dessa forma. Eu vou voltar a ser caixa. Eu era gerente de agência. Eu falei, eu vou voltar a ser caixa para eu poder ter tranquilidade. Sim. Né? Menos responsabilidade para eu poder conseguir me reerguer, porque eu já sabia que estava em depressão. Né? Você já tinha descoberto a depressão e depois que deu a isquemia? Foi depois. É aquilo, né? Às vezes vai dando sinais, mas tem que chegar uma coisa mais séria para realmente parar, né? Exato. E aí eu peguei, quando eu voltei para a caixa, o banco ficava naquela pressão, mas você não pode ser caixa. Você chegou a voltar? Voltei. Mas imagina, né? Com esse gabarito todo. E aí foi aquela pressão para eu subir. Eu falei, eu não quero mais. Eu quero ter tempo para mim.
para minha vida, para minha Claro, filha, para o meu claro, marido, claro. né? Para ser mulher, para ser mãe. Exato. Aham. E foi quando eu chamei o meu marido e falei: olha, vou sair do banco. Uhum. Vou. Assim, eu sempre fui muito feliz na minha profissão como Uhum. bancária. As Uhum. pessoas me procuravam muito por ser, Uhum. né, trilingue, por eu poder Sim. eu ter conhecimento e ajudar. As pessoas Uhum. vinham muito buscando, preenche esse formulário aqui para mim, me ajuda nisso, aquilo De e tal. outras De coisas, outras então. coisas sem ser banco, né? Que era de cartório. Aí foi o que eu pensei, eu falei, se eu já fazia isso no banco, por É que que eu não posso mesmo. abrir um escritório para mexer com Aí, ó. isso, né? Genial, genial. E aí fui voltar para esse lado meu da contabilidade, fui buscar Sim. aprender a fazer os impostos aqui nos Estados Unidos e comecei a entrar mais nessa área e falei, quer saber, vou montar o meu escritório. E daí nasceu o cartório. O cartório brasileiro. Ó, tem a Rosângela Paiva aqui, ó. Oi, Saudade, Rô! Carol, mandando mensagem. Temos pessoal aí ao vivo. Vamos participar, vamos perguntar. E assim, o tempo é muito curto, né? Acaba sendo curto. Pois é. Mas, pessoal, com uma história dessa, uma mulher dessa, dá para duvidar do nível de serviço entregue, né, no cartório brasileiro? Eu não tenho dúvida. A gente busca fazer o melhor, sabe? Com Porque a vida certeza. de imigrante já é difícil. Já é Né? difícil, sim. Então, eu procuro dar esse suporte. É. Né? Muito conhecimento e muita humanidade também, né? Porque eu acho que quando a gente atravessa por situações difíceis, não tem como a gente não ser empático, Sim, né? sim. A gente não ter compaixão, e não quer dizer pena, nem, sabe? Não é isso. Compaixão e empatia são sentimentos mais elevados, em que você sabe, assim, Você se coloca conhece na no vida lugar do do outro. outro, sem se misturar, mas você entende, Sim, né? Como eu sim. Até falei. porque a gente já passou por tantas, né? Que você É, acaba tentando evitar que as pessoas passem por passem aquilo também, pelas né? mesmas E coisas. a gente, como brasileiro, como filhos da mesma nação, por que Sim, não, né? Acho que sim. é isso que Eu está acho que eu faltando. ia falar exatamente isso. Falta muito isso, Falta, né? A nossa cultura é maravilhosa. Uhum. Quando a gente está no Brasil, todo mundo fala que o brasileiro é extremamente receptivo, que o brasileiro é amistoso. Por que a gente não pode ser assim fora do Não é? Brasil Fora que também? tem que ser mais ainda, né, Exato, se não? ajudar De coração, né, de exato, verdade. E exato, com com responsabilidade. responsabilidade. Então, pessoal, quero passar para vocês, olha, todos os canais de comunicação do cartório. O telefone é o 561-562-0814, 561-562-0814. Tem também o site, lá no site você encontra todos os serviços, não é isso? Grande parte. Grande parte, ó, www.cartoriobrasileiro.org, super fácil o endereço aí. Tem o Instagram também, @Cartório Brasileiro. E essa é a Carol Torres. Com certeza ela vai estar sempre aí disponível para vocês. Estamos todos lá, nosso time todo, lá do cartório, Isso. que as pessoas precisarem. Às vezes a informação que não consegue em outro lugar, às vezes a gente consegue passar essa informação. Consegue, né? Mesmo que não seja parte do nosso trabalho, eu procuro estar sempre buscando novas informações para passar para todo mundo que procura a gente. Bacana demais. Tem também o e-mail info@cartoriobrasileiro.org. Qual que é o horário de funcionamento, Carol? A gente está lá de segunda a sexta, de 10 às 6. 10 às 6 da tarde. Beleza, bom demais. Tá bom? Pessoal, então, olha só, né? Que história, que serviço maravilhoso. Você tinha que ter um cartório mesmo, né, Carol? Tô aqui pensando. Lá no Brasil é mais difícil, tem que se fazer um curso, né? Tem que se fazer uma prova. Né? Mais a gente complexo. fala cartório, mas na verdade eu sou notária americana. Né? É diferente do cartório lá do Brasil. Mas a gente procura fazer vários trabalhos relacionados. Então, mas eu quero dizer que seja simbolicamente o nome cartório. Sim, é exatamente. A ideia é essa. Só fechando aí, né, com a sua história, acho que depois de tantas experiências em tantos lugares diferentes, tantas fontes de conhecimento, né, você fechou tudo num lugar só, né, conseguiu agrupar tudo num lugar
e com a sua sensibilidade, com a sua história de vida também, percebeu tanto que o servir poderia ser através disso, né? Essa é a ideia, é servir. Não é? Sempre, né? Sempre. Esse é o propósito, né? Com Quando a gente certeza. tem esse propósito, tudo vai fluindo. Com E certeza. hoje você está bem da depressão? Como Tô é que você ótima, tá? graças a Deus. Tem Uhum. muitos anos que eu não tive uma recaída mais. Que Maravilha. eu procuro, como eu falei no início, a gente tem que se reinventar todos os dias. Sim. Né? E o que que você faz? Deixa essa dica aí pro pessoal. Como é que você vai Olha, é acordar cuidando de manhã, disso? olhar no espelho e falar assim, eu me amo. Entendeu? Eu me Isso. amo e eu preciso me cuidar. Eu sou a prioridade, Sou né? prioridade. Por mais que tenha responsabilidades Com enormes, certeza. Não esquecer do si em próprio, primeiro lugar. né? Isso não é egoísmo, que a Não. gente ouve, ah, não quero ser egoísta. Não vai ser egoísta. Não, é você saber medir, né? Saber Tudo medir. na vida são medidas. É. Tem que ser balanceado. E muito melhor a gente mesmo saber o que a gente precisa do que esperar que alguém adivinhe. Com certeza, com certeza. Né? Grande Exato. fonte dos sofrimentos vem daí também, né? Enfim. Pessoal, ó, Connection with Spirituality. Oh, da espiritualidade? Conexão com a espiritualidade aqui, ó. Falando para você, bom dia, parabéns por essa live maravilhosa. Ah, que legal, obrigada. Então, é isso mesmo, estamos aqui, né, sempre com vocês, toda terça-feira. Eu queria deixar uma mensagem também, que eu gosto de sempre fechar o episódio dessa forma. Então, vamos lá. Ser imigrante é aprender a nascer de novo, sem esquecer quem a gente é. Ser mãe, mulher e profissional fora do nosso país é carregar mundos dentro do peito, enquanto descobrimos novas formas de florescer. Não se cobre perfeição, se permita viver com presença e propósito. Um dia de cada vez, você é sua maior casa, você é potência. E ainda completo, um passo na frente do outro. Um passo na frente do outro, Exato. Muito bem. Pessoal, então essa é a mensagem do episódio de hoje, né? Eu acho que fecha com chave de ouro. E eu queria só deixar, né, também aqui o recado do serviço, já que a gente fala tanto de ajuda, né? Estou aqui, tem disponibilidade para você que está nesse momento de transição, se sente às vezes perdido, perdida, cansado, desconectado, percebendo que tem alguma coisa ali que está te puxando para trás, pode ser uma depressão, ou que está te deixando agitado demais, pode ser uma ansiedade. Nada melhor que um olhar profissional também. Então, me procure ou no meu Instagram, @patriciarigoni, d.baldi, ou no meu telefone, 863-210-9488, que estarei disponível para te ouvir com toda certeza. Muito bem. Carol, minha linda, então queria te agradecer enormemente, só gratidão. Eu que agradeço, que Viu? agradeço o convite, foi muito bom estar aqui participando com você, contando um pouquinho da minha história. Sim, excelente a sua contribuição em todos os sentidos. Espero todo mundo lá no cartório. Isso, né? Vamos lá, precisando de um serviço, seja qual for, né? Porque se não tiver lá, ela vai indicar. Vou indicar, com certeza. E aí você vai resolver o que você precisa. Mais um recadinho aqui, ó, da Ed Bahia. Ela falando muito pontual e esclarecedor as informações obtidas aqui. Com certeza a Carol também tem sido muito abençoada por Deus. Carol, admiro muito sua jornada, conquistas e vitórias. Parabéns pela jornada. Ô, pastora, muito obrigada. Essa é a Olha pastora Ed, aí. uma mulher de uma fé incrível. Olha que maravilha. Que tá tá vendo? lá ajudando a gente no cartório da Virgínia. Pronto, aí, ó, tá vendo? Já tá todo mundo conectado. Com Bom certeza. demais, pessoal. Muito obrigada pela participação aqui no chat ao vivo do YouTube. Lembrando, muito obrigada também, né, quem está nos ouvindo pela rádio. E lembrando que quem não conseguiu assistir o episódio todo, pode voltar lá no canal do YouTube depois da Rádio Rélia. Essa entrevista fica gravada, assim como todas as outras, ou no meu YouTube também, no meu canal, @patriciarigoni_8. Lá também você pode deixar seus comentários. Vou deixar as informações do cartório, telefone, site, Vamos colocar lá e-mail. no cartório Coloco também. Vamos colocar lá tudo. no Instagram do cartório. Isso. Né? E quem sabe vai vir novidades por aí, aqui na Sabe. Rádio Rélia. Aguardem, hein? Pessoal, mas é isso.
Muito obrigada pela audiência, agradeço a todos e todas. Semana que vem temos novamente, toda terça-feira, às 10 da manhã, horário aqui da Flórida, 11 horas da manhã, horário no Brasil, ou onde quer que você esteja, com o podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Eu sou a Patrícia Rigoni, um abraço a todos e fique agora com a programação da Rádio TV Reli.